Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do meu podcast Finanças 360, apresentado por mim, Ana Bress. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, eu convido você a me seguir principalmente no Instagram, @AnaBress, Ana normal com N só, Bress, B de bola, R de rato, E de escola, Z de zebra, como tá no nome aqui no meu perfil. E eu espero você lá para aprender mais sobre finanças, investimentos, administrar a sua vida. E eu quero te ver. Se você tá gostando, se você já ouviu outros episódios, se você gostar desse, me dá um feedback, eu vou ficar muito feliz de te conhecer lá. Esse é um episódio muito especial pra mim, mesmo, porque foi tem muita história. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz no meu Instagram. Assim que o Instagram liberou vídeo, acho que foi o primeiro vídeo que eu fiz, que se chama Carta aos Endividados. E, além disso, tem muita emoção no que eu vou falar pra vocês, porque faz parte da minha história. Pra fazer um preâmbulo, eu nunca tive muita educação financeira. Isso eu digo na minha criação, tá? Meu pai sempre foi uma pessoa muito endividada, mesmo. Eu só ouvia meu pai dizendo que tinha dívida o tempo todo. Eu lembro do meu pai reclamando reclamando e pagando contas de celular que eu era uma criança. Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, contas de celular que ao mês chegava a bater R$ 1.200. Você imagina que o salário mínimo nessa época era 250, 300. Meu pai era uma pessoa descontrolada financeiramente. Dívidas, nome sujo, dívida caducando. E eu cresci vendo isso. E sem entender, não tinha senso crítico, eu não sabia que eu ia trabalhar nessa área, mas eu não cresci em berço de ouro e esse era o meu universo. Um universo de gente também criada, acho que como a maioria dos brasileiros, onde tudo é conseguido com muita dificuldade, né? Eu não nasci em berço de ouro, repito, as pessoas trabalhavam para ganhar, então aquele sentimento de isso é para rico, não dá para fazer, se comprar é parcelado, né? Sempre tem uma dívida, nunca sobra dinheiro guardado, reserva, investimentos. Minha família nunca teve. Nunca teve em toda a minha infância. Então, todo esse assunto era algo muito distante pra mim e que, no indo fundinho, o que eu pensava é pra rico. Isso não é pra minha realidade. Isso funciona pra outras pessoas, não pra mim. Isso aconteceu até os meus 18 anos, né? Essa formação toda aí de cabeça. Foi quando eu comecei a trabalhar. Na verdade, eu comecei a trabalhar com 16, mas com 18 foi no mercado financeiro, no HSBC. E eu comecei a ganhar bem muito rápido. Eu comecei como aprendiz, que aí era um salário mínimo, mas em 4 meses eu já fui contratada como estagiária num projeto onde eu ganhava 2 salários mínimos. Na época o salário mínimo era 400 e pouco, minha bolsa de estágio era 1.000 naquela época, mais vários benefícios. E aí, em menos de um ano, eu me tornei gerente de conta de alta renda. Isso tem outro podcast, a minha história, que é muito bacana. Em pouquíssimo tempo eu assumi uma carteira de alta renda e na época eu ganhava líquido R$ 3.500 por mês. E isso era muito dinheiro, tá? Eu tô falando de 14 anos atrás. Isso era bastante dinheiro. Eu lembro que uma vez uma amiga minha chegou e falou: Ana, você, poxa, mora com seus pais, você só tem 19 anos e você ganha mais do que o dobro da minha mãe, que sustenta a minha casa. Isso era muito dinheiro na época. E eu não pagava conta, porque eu morava especificamente nesse momento com meu pai, era eu e ele só. Não ajudava em nada em casa, não tinha essa obrigação. E todo o meu dinheiro eu gastava e eu ainda conseguia fazer dívida. Aí você pensa, porque Ana, porque hoje você pode me olhar, eu tenho coisa cara, eu gosto de luxo, eu gosto de bolsa, eu gosto e não me julgue. Você pode gostar de outras coisas, eu também não vou te julgar, tá tudo bem, tá? Aí você fala, porque você gostava dessas coisas já, né? Não, eu tinha cabeça aqui, gente. Até pra gosto, sabe? A roupa era mais barata da feirinha, a bolsa era o mais barato. Eu acabava com todo o meu dinheiro em coisas baratas. Viagem internacional, isso nem passava pela minha cabeça. É coisa de rico. Tirar passaporte, meu Deus, é coisa de rico. Tudo isso era muito distante, mesmo eu ganhando muito mais que a média das pessoas. Pra você ver como que o que limita a gente é a nossa mente, não é o nosso bolso, né? Eu podia fazer essas coisas, porque eu não tinha um periquito pra dar de comer, mas eu não fazia e ainda gastava todo o meu dinheiro. Porque dinheiro, ele tem rumo. Se você não sabe, tem muito bem decidido o que você vai fazer pra ele, ele vai achar um caminho e ele vai acabar igual, tá? E aí foi que eu me meti numa dívida. Mesmo ganhando muito bem. E não tendo filho. E não tendo casa. Morando com meu pai. Eu peguei empréstimo no banco com taxa de juros para funcionário. Eu pintei o 7. E, de repente, dentro disso, com esse hábito de chegou o dia de ganhar o salário, eu pagava ali o meu cartão, não sobrava praticamente nada. E aí eu vivia de cheque especial. Quem aí tá se identificando? E aí eu vivia de cheque especial. E aí quando entrava o salário, eu cobria o cheque especial, eu pagava o cartão e eu já não tinha mais dinheiro. Dentro desse... Eu pagava empréstimo, enfim. Dentro desse rolo todo,
Quando eu fui demitida, na época daquela crise lá, da recessão, que aconteceu em 2014, começou em 2014, eu saí do banco, todas as minhas garantias de CLT, fundo de garantia, multa, tudo aquilo, seguro, não quitava as dívidas que eu tinha. Eu tinha mais de 60 mil reais em dívida, tá? E todos os meus direitos que deveriam me segurar por um tempo, eles não me seguraram, porque não era o suficiente. Tanto que eu não consegui quitar. Eu saí do banco, botei um pedacinho guardado que eu precisava de tempo para poder arrumar outro emprego, e cheia de parcela, cheia de cartão atrasado, enroladíssima. Eu fiquei desesperada. O que eu vou fazer? Eu vou tentar arrumar outro emprego. E a época da crise, a recessão, eu só pensava em banco outra vez, e os bancos não estavam contratando, porque eles fechavam a agência, época de recessão, tudo muito complicado. Agora começa a parte, que foi quando eu me restabeleci, e que é a mensagem da carta aos endividados. A minha vida mudou o dia que eu li um livro chamado Os Segredos da Mente Milionária. E eu percebi que a minha cabeça não era uma cabeça compatível com a realidade que eu queria viver. Sempre gostei, sempre pensei, nossa, Leblon, quero viajar um dia, conhecer outro país. Eu só achava que eu nunca tinha dinheiro, que ia ser uma coisa muito distante, que tudo deveria ser muito caro, apesar de eu nunca ter cotado, de eu não fazer ideia de quanto custava. Na minha cabeça era tudo muito impossível, eu tinha que ser muito rica. Mas eu sempre quis isso. Foi quando eu me toquei que do jeito que eu tava pensando, o caminho que eu tava seguindo na minha vida, eu nunca ia chegar lá. Eu ia viver para sempre uma pessoa frustrada que não enriqueceu e não realizou seus sonhos. E aí que começam as lições que eu vim aqui dar para vocês. Primeiro, uma coisa que eu fiz e que eu quero que você faça. Eu parei de botar foco nas minhas dívidas. Foi quando eu me olhei para a solução. Qual é a solução? Ganhar dinheiro. Então, para de pensar em dívida. Para de querer parcelar e negociar. Esquece, tira isso da sua frente. O que vai fazer você viver bem é ganhar dinheiro. Então, foco em ganhar dinheiro. Muda o chip do celular, esquece. Mas também, quando você está no fundo do poço, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Parar de cavar. Muda o seu hábito. Começa a entender o que realmente você valoriza. Teve um episódio aí atrás que eu fiz, que eu falei sobre hierarquia de valor. O que é realmente importante para você? Pega 2 coisas. O restante, corta o máximo que você puder. Não é para viver miseravelmente. Você tá gastando com 2 coisas que você elegeu ali, que são importantes para você. De resto, gasta o mínimo possível e concentra em ganhar dinheiro. Aí você vai falar, Ana, mas como eu vou ganhar dinheiro? Todo empresário concorda que o que uma empresa mais precisa é de alguém de confiança e que gosta de trabalhar. Muda a sua cabeça. Para de ser mais um que vai ali fazer o mínimo necessário para ganhar o mínimo garantido e vai voltar para casa e vai reclamar do trabalho. Muda a sua cabeça. A cabeça de quem enriquece, de quem quer ganhar mais, não é assim. Pensa, o que você gosta de fazer? O que as pessoas te pedem como favor que você fala, nossa, eu poderia fazer isso o tempo todo de graça, porque eu amo fazer isso. Provavelmente foi para isso que você nasceu. O que você gosta? E concentra em ganhar dinheiro. Você vai escolher, dentro dessa realidade que você tá, mesmo com dívidas, você vai tirar um dia para ser o seu dia de rico. E você vai falar, olha, eu tô economizando com um monte de coisa. Todos os meus dias eu tô enxugando ao máximo. Ao máximo, ao máximo. E vai sobrar alguma coisa quando você fizer isso, porque você mudou de comportamento, né? Esquece as dívidas, você não tá pagando nada, não parcela nada. Esquece tudo, chuta. E concentra no que eu tô te dando de instrução aqui. Vai sobrar. Vai ter um dia no mês que você vai escolher um lugar legal. Obviamente que caiba no seu orçamento. E você vai sentar lá e viver uma coisa boa. E você vai sentir, é isso aqui que eu mereço, é aqui que eu preciso estar. E isso vai te dar mais motivação de você continuar crescendo e trabalhando cada vez mais. Eu vou fazer um podcast depois, de aprendizados. E uma coisa que vai ter dentro desse podcast aprendizados é uma das formas que eu mais aprendi na minha vida, e escuta isso, foi sentada sozinha em um lugar que tem pessoas bem-sucedidas, tomar um café e ouvir o que as pessoas conversam. Eu ouvi sobre negócios que eu nunca imaginei que as pessoas poderiam ter de ganhar dinheiro. Falar, caraca, o cara ganhou dinheiro desenvolvendo não sei o quê. Eu ouvi pessoas liderando equipe, eu aprendi conceitos. Eu ouvi uma história interessante de alguém que eu falei, gente, que maravilhoso. O quanto eu aprendi sentada num restaurante ou num café,
num lugar de alto nível aí da sua cidade. Aqui no Rio, eu lembro de sentar em Ipanema, no Leblon, no shopping, no Starbucks, no Rio Sul. Um lugar que tem gente que trabalha, que tem gente bem-sucedida. Você não precisa gastar muito, não. Senta ali e ouve. E presta atenção. Ouve a reunião de alguém. Senta e fica quietinho. Mexe no celular, disfarça e ouve. Como você vai aprender? Se você se colocar nessas situações, você vai abrir a sua cabeça de uma forma que, quando você dá o direcionamento do que você quer conquistar para o seu cérebro, ele começa a resolver para você. Porque o cérebro é uma máquina que trabalha a seu favor. Se você quer se recompensar o tempo todo com comida, ele vai fazer você sentir cada vez mais vontade de comer. Se você fala para ele que você quer ser bem-sucedido, ganhar dinheiro, que você quer comprar um imóvel tal, que você quer abrir uma empresa de tal coisa, que você quer conhecer tais países. E olha, seu sonho, você pode não querer nada do que eu falei até agora. Pensa aí no seu, tá? No seu. Não existe certo e errado. Não tô aqui pra julgar ninguém. Ele vai começar a dar um jeito de fazer isso pra você. A questão é que as pessoas, elas vivem como se elas estivessem sentadas dentro do Uber. E se você não falar pro Uber pra onde você quer ir, ele vai ficar parado. Você tem que dar o direcionamento. Então, você tira o foco da dívida e você foca de verdade, com entusiasmo, com empenho, sendo uma pessoa ali focada de forma eficaz em conseguir ter resultados. Foi isso que eu fiz. E eu lembro que eu comecei a ganhar dinheiro. Eu vou dizer tanto dinheiro, mas tanto dinheiro para aquela época. E graças a Deus eu já ganho pelo menos 5 vezes mais do que aquilo. Mas eu já ganhava mais do que o dobro no banco. E aí eu lembro que eu pensei, eu não vou pagar a minha dívida. Eu vou guardar dinheiro. Porque eu quero ter a sensação, o sentimento do que é ter dinheiro guardado. Eu continuava com um monte de dívida. Não atendia ligação nenhuma de cobrança. E comecei a investir. Guardar dinheiro. E eu lembro que foi quando eu acumulei meus primeiros 30 mil reais. E aí, eu entendi que era a hora certa de eu me tornar uma pessoa que botava a cabeça no travesseiro e falava, eu não tenho mais dívidas, eu não sou endividada. Porque até então, eu já estava bem sucedida profissionalmente, com caminhando, né, crescendo. Eu já me enxergava como uma pessoa que tem investimentos, só que eu ainda era endividada. A verdade era essa. E aí foi quando eu tive coragem, eu comecei a atender as ligações de cobrança e eu falei, olha, eu tenho 12 mil pra pagar. Ah, mas tá em 60. Tenho 12 mil pra pagar. Ah, eu tenho 12 mil pra pagar. Eu tenho 12 mil pra pagar. E um dia eu consegui chegar em 14. E foi quando eu falei, beleza, eu vou pagar. E como doeu eu ter 30zinho guardado, trintinha, e pegar 14 mil e pagar um boleto de quitação de dívida. Mas a partir daquele dia, Ana não era mais endividada. Ana já estava com a vida profissional caminhando e Ana já tinha investimentos. Olha como eu mudei o meu cenário. Eu não acredito em uma vida, quando a pessoa realmente se meteu em muitas dívidas, que a pessoa parcela aquela dívida em 60 meses e continua trabalhando no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, com a mesma cabeça. É tapar o sol com a peneira. Se você quer crescer e ter uma vida próspera, sair das dívidas e crescer e melhorar e realizar sonhos, o caminho que você está fazendo de pagar 60 meses não vai dar certo. É melhor você chutar, foca em crescer, foca em mudar a tua mente e depois você vem acertar o seu passado. Acerta, porque isso vai ser importante para você. Essa é a minha carta aos endividados e eu espero, de verdade, que isso ajude você a construir um futuro diferente. Um futuro saudável. Que você mude a sua cabeça como eu mudei. Porque eu não fui criada num ambiente favorável. Foi tudo muita luta. E eu tô aqui pra facilitar a sua jornada. Eu já tô te dando um caminho que eu tive que descobrir sozinha, batendo muita cabeça. Espero que eu tenha te ajudado. Essa é a minha carta aos endividados. Se você acredita que alguém precisa ouvir esse podcast, compartilhe esse episódio. Vou ficar muito feliz. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa de consultoria financeira. Se você precisar de um atendimento individualizado, manda uma mensagem para mim, eu vou ficar muito feliz de te ajudar. Obrigada, até o próximo episódio e tchau, tchau.